Este é tido como o Salmo do Rei. O Senhor nos chamou como povo eleito, nação santa, sacerdotes reais. E esse salmo é para os reis. Esse salmo é para nós, povo eleito, nação santa, sacerdotes reais. Sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é Rei dos Reis. E Ele nos convida a entrar no seu reino. Quando o Senhor fala com um certo homem na palavra do Senhor, quando Ele esteve aqui, Ele fala sobre sermos batizados nas águas e nascermos de novo. E aquele que é nascido de novo, ele vê o reino. Mas aquele que é mergulhado no Espírito, que é batizado no Espírito do Senhor, ele entra no reino. O Senhor nos chamou desde o princípio dizendo: arrependei-vos, porque o reino é chegado. Mudança de mente para poder ver o reino. Estar no Espírito e andar no Espírito para poder entrar no reino. Quando nós entramos no reino, nós governamos com Jesus Cristo. O reino não é algo que ainda vai acontecer. O Senhor disse: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Arrependei-vos, porque o reino é chegado. E Ele disse: o reino está em vós, está entre vós. O reino de Deus começa agora. Precisamos governar com Jesus Cristo. E quanto mais nós tivermos uma vida em Deus, mais a nossa oração se torna governamental. E nós começamos a orar e a governar no mundo espiritual. Mas chegará o dia que o Senhor voltará. E o Senhor estabelecerá o seu reino milenar. E ele não será simplesmente espiritual. Não será simplesmente uma oração governamental. Mas o reino será real. Com o seu trono, com os seus anjos e com aqueles para governarem com o Senhor. Com aqueles que nasceram de novo, cresceram e amadureceram. E que governam com o Senhor, governarão com o Senhor por 1000 anos. Esse Salmo 144 é o Salmo do Rei, é o Salmo do Governador. Ele começa dizendo, o Salmo de Davi: bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ele começa dizendo, bendito seja o Senhor, e ele diz, minha rocha, meu fundamento. Minha rocha, meu fundamento. Minha força, minha fortaleza. É isso que o salmista está querendo dizer. Que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Sabemos que o Senhor, Ele é o príncipe da paz que esmagará Satanás. E uma das coisas que nós temos que aprender como governadores é a arte da guerra. Há livros e capítulos específicos falando sobre a lei da guerra. O Senhor nos chamou para lutarmos, para guerrearmos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. O Senhor nos dá a sua armadura, porque nós somos chamados para a peleja. Sim, o Senhor é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o nosso comandante, o nosso general, Ele vai na frente. É Ele que nos dá vitória, mas nós somos chamados para entrarmos nessa guerra. É um reino, e todo reino tem um exército, tem os seus comandantes, tem os seus generais, tem os seus príncipes. E a luta é contra principados e potestades. Não é contra pessoas, não é contra a carne, é contra principados e potestades. É contra as ideias e as artimanhas do inimigo. É contra as fortalezas do mal. A palavra diz que o Senhor se manifestou para desfazer toda a obra do inimigo. Nós fomos chamados para a peleja. Que ensina as minhas mãos para a peleja. Temos que sermos ensinados, temos que sermos homens e mulheres de guerra. Versículo 2. Benignidade minha e fortaleza minha. Alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu em que eu confio e que me sujeita o meu povo. O versículo 2, na continuação, ele está falando da bondade, da misericórdia. E o Senhor é fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. Meu alto retiro. Meu libertador és tu. Escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender e desenvolver é a fé em um alto nível, que é confiar em Deus. O oposto da fé e da falta de confiança no Senhor é a ansiedade. Deixa eu te perguntar, você está ansioso com o dia de amanhã? Você está pensando em relação às coisas de amanhã? Ou você crê e confia no Senhor? O apóstolo Gerson ele sempre fala, Davi ele está em outro nível. Davi fala pouco sobre fé. Ele fala muito sobre confiança. E só fala de confiança a quem tem intimidade e quem confia. Quem tem história de vencedor. Quando Davi é questionado, ele diz, eu já venci o leão e o urso. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai me dar vitória contra Golias. É outro nível, nós devemos crescer e entrarmos em outro nível, que é o nível de confiar no Senhor. Porque só quem confia no Senhor vai viver a paz. Só quem confia no Senhor vai viver a paz e a alegria, que não é deste mundo. E aquele diz, olha, bendito seja o Senhor, minha rocha. É aquele que me dá fortaleza, é aquele que me firma. Que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Nós temos que estarmos firmados na rocha e não na areia, não na terra, naquilo que é humano. Nós temos que estarmos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Aquele que me mantém de pé no dia da tempestade. A minha casa não cai porque eu estou firmado na rocha. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. O Senhor no ensinamento sobre os fundamentos, ele diz, só existe 2 tipos de pessoa. Aquele que vem aqui, ouve e pratica. Esse é sábio e prudente. E aquele que vem aqui, ouve e não pratica. E ele diz, esse é tolo. A sua vida está sobre a areia e vai cair. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Que ensina minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ainda tem medo? Ainda vai viver fugindo? Nós fomos chamados para a guerra. Nós temos a armadura de Deus, mas temos que nos revestir de coragem. Benignidade minha e fortaleza minha. Alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. A sua casa, que é o primeiro lugar que você governa, se sujeita ao Senhor? Vocês estão unidos e a sua casa, que é o primeiro lugar que você governa, se sujeita ao Senhor ou é cada um por si? O pai governa, a mãe é ajudadora idônea, os filhos se sujeitam.
Porque o reino de Deus, nós temos que orar e dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui e agora como nos céus. Começa em mim e o reino vai se expandindo. O reino de Deus está aonde há submissão a Deus, aonde há obediência à palavra. O reino de Deus está aonde há obediência e honra ao Rei dos Reis. Aonde não há obediência, aonde não há honra, ali o reino não está, e muito menos o rei. Versículo 3. Senhor, quem é o homem para que o conheças? E o filho do homem para que o estimes? Em contrapartida ao Senhor, do outro lado do Senhor, que é rocha, que é fortaleza, que é retiro, que é libertador, que é escudo, em quem eu posso confiar. Senhor, quem é o homem? Quem nós somos? De um lado nós podemos dizer, nós somos pó, e para o pó voltaremos. Nós somos o bichinho de Jacó, mas a palavra também diz que nós somos a coroa da criação. E isso tudo vai depender do nosso caráter. Se somos formados, se fomos moldados conforme o mundo, ou se somos a imagem e semelhança de Deus. Senhor, que é o homem? Nós não somos nada. Nós temos que orar e dizer, se não for o Senhor, porque nós somos pó. Mas quando o Espírito do Senhor se une ao nosso Espírito e nascemos de novo, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E que nascemos e crescemos de novo para a glória de Deus. O homem é semelhante à vaidade. Olha a resposta do salmista. O homem é semelhante à vaidade. Olha que palavra, vaidade. Não tem coisa que faz o homem perder mais tempo do que a vaidade. O homem é semelhante à vaidade. O homem vaidoso só perde tempo. Os seus dias são como a sombra que passa. Uma das coisas que nós temos que tratar em nossa alma, nós temos que tratar no nosso coração é a vaidade. A vaidade faz a gente perder tempo. Lembrando que o Senhor nos chamou. Ele disse, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele diz, aprenda comigo, que sou humilde, que sou manso. Mas a tendência do homem caído, do homem pecador, é a vaidade. Ele não precisa aprender, ele não se submete. O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumigarão. Aqui o salmista Davi, ele vai fazer uma oração e ele vai pedir algo muito importante ao Senhor. Algo que já tinha acontecido no passado. Porque em certa ocasião, quando Moisés conduz o povo pelo deserto, o Senhor dá uma instrução a Moisés. E a instrução é, daqui 3 dias nós vamos nos encontrar. Se lavem, se preparem. Lavem as suas vestes, se santifiquem. Porque daqui 3 dias eu descerei sobre o monte. Porque eu quero ter um encontro com o meu povo. Eu quero descer e fazer uma aliança com o meu povo. Imagine a situação no deserto. A escassez de água. E a ordem de Deus no deserto é, lavem-se, lavem as suas vestes e se preparem, porque daqui 3 dias teremos um encontro. E assim eles fizeram. Eles se limparam, se lavaram, eles se purificaram, lavaram as suas vestes, 3 dias se preparando. Quando Deus desce, eles tiveram medo e fugiram. E disseram, Moisés, você sobe o monte, fala com Deus, e depois você dá o recado. Aqui Moisés, aqui Davi, em cima desse texto ele está dizendo, faz de novo. Desce de novo, eu vou me preparar, eu vou me purificar, eu vou me santificar, eu vou me lavar nas águas do Espírito, eu vou lavar as minhas vestes, eu estou ansioso, eu vou me preparar, eu quero ter um encontro com o Senhor, como o Senhor fez. E desceu para fazer uma aliança com o seu povo. E eles não fizeram porque tiveram medo. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. E aqui o salmista Davi está dizendo, abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumigarão, vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e disparata-os. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos dos estranhos. Davi, ele olhando os textos sagrados, como ele desejou estar naquele momento em que Deus desceu, e os montes tremeram, e Deus desceu com fogo, e o povo tinha a oportunidade de subir e fazer uma aliança com Deus, mas o povo teve medo. As pessoas têm medo de aliança hoje. Se você observar, a maioria dos homens não usam uma aliança. A maioria dos homens não tem aliança. A maioria dos homens não vivem por uma aliança. Provérbios diz, coloque a sua aliança pendurada no pescoço, mas a maioria das pessoas tem medo de aliança. A maioria das pessoas tem medo e fogem de um compromisso e dizem, eu sou fiel. Não, elas preferem fugir e se esconder. Você tem coragem? Você tem disposição? Você tem palavra? Você é um homem ou uma mulher de aliança? Você tem aliança com Deus? Ou você está fugindo e se escondendo? A maioria das pessoas vem no domingo receber uma palavra, receber uma mensagem. Davi ele entendeu o privilégio. E ele falou, eu quero subir o monte. Ele disse, Senhor, desce. E eu quero subir o monte. Eu quero ter uma aliança com o Senhor. Eu quero ser como Moisés, que falou face a face. Eu quero ser chamado de amigo. Eu quero ser chamado de um homem segundo o seu coração. Eu quero ser um homem de aliança, pronto para te obedecer. 7. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Todas as pessoas que têm uma aliança com o Senhor serão livres do mal. Serão livres e alcançarão promessas. Observe que aquele povo que o Senhor propôs uma aliança, eles não fizeram e morreram no deserto. Só a aliança com Deus pode fazer de nós, o homem, um homem vencedor. Só uma aliança pode nos livrar e nos guardar de todo mal e fazer promessas se cumprirem. Estende as tuas mãos sobre o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o salteiro e instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. Aqui ele pede, Senhor, me livra do homem vaidoso, me livra do homem falso. E ele diz, o Senhor me dará vitória. No versículo 9 ele fala, cantarei um cântico novo. Só canta cântico novo, só dá testemunho quem vence. Você nunca vai ver uma pessoa vaidosa, você nunca vai ver uma pessoa falsa, você nunca vai ver um derrotado dando testemunho. Só tem um cântico novo
Porque cântico novo fala de vitória, de algo novo, de uma vitória, de um novo tempo. Só quem tem aliança com Deus vai cantar um cântico novo e vai dar testemunho de que Deus é fiel. E Deus dará testemunho de que também você é fiel. Quando Deus chama Abraão, o mundo estava tomado pela idolatria, pelo paganismo. Mas as pessoas começaram a conhecer um Deus, o Deus de Abraão. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque quando você tem uma aliança, Deus é fiel. E você coloca o quê? O seu testemunho como cântico novo. Deus vai te honrar. Deus vai dar vitória. Deus vai dar um cântico novo. Deus vai te honrar. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Pode observar na Bíblia. Todas as vezes que Deus fez grandes feitos, alguém se levanta e canta um cântico novo. O mar se abriu. Moisés canta um cântico novo. Quando as mulheres têm um filho, eram estéreis. Eram estéreis e não tinham filhos. E Deus deu um filho. Elas cantam um cântico novo. É só você observar. Toda grande vitória, ela é precedida. Ela depois traz um cântico novo. 10. A ti, que dá a salvação aos reis, e que livra Davi, de teu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavrada à moda de palácio. Aqui ele pede livramento, ele fala, livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra da iniquidade. Pessoas injustas e malignas, ele pede, livra-me dessas pessoas. E em seguida ele diz, para que os meus filhos, para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade. O Senhor nos dá livramento para que os nossos filhos possam crescer como árvore frutífera junto à fonte, para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavrada à moda de palácio. Fala de pedras, pedras preciosas, pedras que estão no palácio, como Esther, que foram ensinadas, que foram lapidadas e que estavam no palácio. Os nossos filhos são para crescer e dar muito fruto. As nossas filhas são para crescer e serem como pedras em um palácio, em lugares especiais. Os nossos filhos não é para estarem em qualquer lugar. Os nossos filhos é para darem frutos. Ele diz, me livra para que os meus filhos deem frutos. Me livra, Senhor, para que as nossas filhas estejam vivendo em palácios. Temos que ser um povo de aliança. Não podemos ser um povo enganado, um povo fraco, até mesmo porque o reino é tomado à força. Desde o tempo de João Batista, se faz violência contra o reino de Deus. Mas nós temos que tomar o reino à força. É muito interessante que esses dias ainda ministramos sobre Noemi, órfã e Ruth. E ali fala que elas estavam no caminho. E no meio do caminho, órfão quebra a aliança e volta para a casa dos seus pais, para viver como vivia antes. Mas diz que Ruth manteve a palavra, e foi uma mulher de aliança, e disse, não te deixarei. E nós vemos que, porque há uma aliança, Deus abençoa. Porque há uma aliança no casamento, Deus abençoa. Deus levanta o remidor, paga as dívidas, e entra um novo tempo na aliança. Um novo tempo na aliança com o Senhor. E nós vemos que Ruth faz algo muito especial. E assim que ela tem a primeira colheita, ela entrega para Noemi. Nós vimos que Noemi significa mulher. Mulher significa povo, igreja. Eu não conheço ninguém que tenha aliança que é derrotado. Muitas vezes a vitória demora, porque se faz violência contra o reino de Deus. Quando nós olhamos os primogênitos, nós vemos os ataques e a violência que há contra os primogênitos. Mas quando um homem se coloca na brecha e diz, Senhor, me livra para que o meu filho dê muitos frutos. Me livra, Senhor, para que as nossas filhas estejam em palácios. Quando se levanta alguém de aliança, o resultado é muita bênção. São muitas as bênçãos para aquele que aprende a viver em aliança, que aprende a honrar, que aprende a viver os princípios da honra. 13. Para que as nossas dispensas se encham de todo o provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares nas nossas ruas. Ele continua falando, para que os nossos filhos, para que as nossas filhas, para que as nossas dispensas se encham de todo o provimento. Para que haja prosperidade, para que haja abundância, para que haja uma medida recalcada, sacudida e transbordante, para que o rebanho cresça, para que a família cresça. As famílias estão diminuindo, estão morrendo, estão sendo atacadas e precisam aprender a proteger a sua casa, a governar a sua casa e a dizer, eu governo na minha casa. Não é as ideologias do mundo, não é o paganismo, não é a idolatria. Não é o presidente que governa na minha casa. É eu que governo na minha casa com Cristo Jesus. Precisamos nos levantar com autoridade e poder. O apóstolo sempre diz, o pastor, ele é pastor na igreja. Lá na sua casa você é o pastor. Você é o pastor lá. Você é a autoridade. E eu, como autoridade, te abençoo neste momento. Em nome de Jesus. Para que você tome o seu cajado, como Davi tomou. Porque muitos dizem que Davi, ele venceu Golias com uma funda e 5 pedras. Mas o texto diz que primeiro Davi pegou um cajado. E significa poder e autoridade dada por Deus. E como autoridade de Deus, ministro do Deus Todo-Poderoso, eu declaro, em nome de Jesus, se levante como homem de poder e autoridade. E você orar e determinar, os inimigos cairão, para que você tenha filhos abençoados, filhas abençoadas, para que a sua vida financeira seja abençoada, para que a família seja protegida e possa crescer e multiplicar, para que a igreja multiplique. A igreja precisa de homens e mulheres de Deus, homens que são cabeça, mulheres que são corpo, e um corpo bem ajustado, que pensa, que tem estratégia de guerra, que é virtuosa, que edifica, para que o rebanho cresça e multiplique aos milhares. Nós estamos em uma guerra, não estamos em um passeio. Nós não estamos fazendo um culto, nós estamos dizendo, venha ao seu reino. Para que as nossas despesas se encham de todo o provimento. Para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares nas suas ruas. Para que a igreja cresça e multiplique. Famílias crescendo e multiplicando. E igreja crescendo e multiplicando com poder e autoridade.
14. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Para que os líderes sejam fortes para o trabalho. A maioria das pessoas estão dizendo, estão cansadas, eu estou cansado. Está cansado de servir a Mamon. Porque Mamon está te explorando e roubando as suas forças. E não quer que você sirva ao Senhor. Para que os nossos bois simboliza líder. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Para que não haja nem assalto, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. É quando os líderes estão fortes que não há assaltos, que não há saída, que não há gritos, que não há contenda e que não há escândalos. 15. Bem-aventurado o povo, a qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Versículo 14, ele vai falar de líderes fortes para trabalhar, para que não haja assaltos, para que aquele que veio enganar, roubar e matar e destruir, não entre na nossa casa, não entre na nossa comunidade. Temos que estarmos atentos às portas e fechar as brechas, porque se nós não formos líderes fortes, formos líderes fracos, coniventes com o pecado, moralmente fraco, o inimigo entra na nossa vida e na nossa casa. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja assaltos, para que aquele que veio roubar não roube as nossas casas e a comunidade. Não podemos ter líderes fracos, não podemos ter líderes que estejam fracos. Os líderes precisam ser fortes, vigilantes, e ao menor sinal de saída, de confusão, de contenda, de escândalo, tem que ser um líder forte para resolver. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assalto, para que não haja roubo, perda, nem saídas, nem gritos, confusão, bagunça e escândalos. A igreja tem que prezar pela santidade. Não podemos aceitar ninguém falando mal, não podemos aceitar a confusão, o diz-me-diz-que, não podemos aceitar pessoas vaidosas. Vaidosas que eu falo como Miriam, que parecia tão bonita e tão zelosa, mas queria que todo entenda, e parecia tão bonito, e parecia tão nobre, e parecia tão virtuosa, e parecia tão profética. É porque Moisés está se casando. E nós temos que manter a santa doutrina. Quantas pessoas vaidosas, quantas pessoas falsas, hipócritas, que são religiosos, parecem tão bonitos, e tem um discurso tão bonito religioso. Mas lá no final, lá no fundo, o que tem é competição, é vaidade, é grito, é maldade, é injustiça. Porque no fundo nós sabemos que ela não estava preocupada com Deus, não estava preocupada com a lei de Deus, não estava preocupada com o melhor para o líder e nem para o povo. O que ela estava era o quê? Deus também fala comigo. Eu também sou importante. Deus não fala só com Moisés, não. Quanta atitude religiosa, falsa, hipócrita, que parece tão bonito, tão espiritual, parece tão profético, mas lá no fundo não passa de demônios, não passa de lepra. Temos que estar muito atentos para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Vou te falar uma coisa, enquanto te procurarem para falar em mal de alguém, para fazer fofoca, para fermentar, em todo esse zelo religioso, eu vou te falar uma coisa, você não passa de uma pessoa fraca. Porque quando entender que você é forte, você fala, não! Fale sobre isso comigo, seu demônio! Cala sua boca, como diz a palavra! Não levante a sua mão contra o ungido, contra o povo de Deus! Porque quando entender que você é forte, que você se posiciona, nenhum endemoniado vai te procurar para falar mal de ninguém. Para fingir que é profeta, para fingir que é bonzinho, que quer ajudar os pobres necessitados, que está preocupado com a palavra. Você nunca mais um demoniado desse procura quando vê que você é forte, que você é líder, que você tem postura, que você não aceita o errado. Mas sabe quem ele procura? Sabe quem manda mensagens? Porque ele sabe que você é um fraco. E ele só procura pessoas fracas. Mas quando ele entender que você desliga o telefone na cara, quando ele entender que você diz, para de falar com isso, porque senão eu vou levar a direção da igreja. Para de fazer isso, de agir desse jeito hipócrita, porque senão eu vou te colocar na mão de Deus. Nunca mais ele joga uma indireta para você. É disso que nós precisamos. De um povo santo, sacerdotes reais, líderes fortes. A igreja tem que ser líder forte. Não pode ser fraco, conivente. Não pode ficar ouvindo besteiras por aí. Não pode se envolver com falsos profetas que parecem santos, mas que só colocam competição. Fique atento para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Para que não haja nem assalto, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Ele diz, me livra para que meu filho e a minha filha sejam uma bênção. Me livra para que a minha vida financeira seja uma bênção. Me livra para que eu e os líderes sejam uma bênção. Bem-aventurado o povo, a qual assim acontece. Se coloque de pé e diga comigo, a partir de hoje, é assim que acontece na minha vida e por onde eu for. Diga assim que acontece na minha casa. Bem-aventurado o povo, a qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Existe o salmo para o rei, e você foi chamado para ser um líder. Sacerdotes reais. O Senhor está renovando, o Senhor está fortalecendo, o Senhor está te dando a armadura de Deus, o Senhor está te ensinando. Abra o seu coração para aprender a ser um homem forte e guerreiro, a ser uma mulher virtuosa, edificadora. Abra o seu coração, filho, para dar fruto. Filha, abra o seu coração para se tornar pedra preciosa no palácio. Abra o seu coração, porque o Senhor nos chamou para a guerra, para sermos mais do que vencedores. Ele vai voltar e ele vai dizer, ao que venceu, eu darei. Ao que venceu,